Olá, senhoras, olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o JV. Esse é o nosso segundo Blast Indica, onde por semana a gente vai indicar aí um filme e uma HQ, todo de extrema qualidade, para que vocês possam aproveitar. Ao meu lado aqui virtualmente está... Euzinha Poli de novo, para indicar um filme para vocês aproveitarem essa semana. Maravilha, maravilha. Então já começa indicando aí. Qual a pérola que tu vai ter para hoje aí pra gente? Nossa, agora eu vou voltar no tempo e vou indicar um drama. Coisa que eu tinha um preconceito, era filme de drama. A gente vai amadurecendo, né? A gente entende que não são só lágrimas. O filme que eu vou indicar é de 1993, do diretor Matt Ross. Um filme estrelado por Johnny Depp e Juliette Lewis. E tem o brilhante Leonardo DiCaprio, bem novinho, que é Gilbert Grape. Nos Estados Unidos é What Eating Gilbert Grape. E no Brasil ficou como Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. Não sei se você já assistiu? Não, infelizmente não. Esse filme, vi ele por acaso numa maratona 5 filmes do Johnny Depp, não lembro nem o canal agora, passou, era TV a cabo. Conta a história do Gilbert, ele não tem pai e ele tem vários irmãos, né? Ele é responsável por cuidar do irmão dele que tem problemas mentais, que é o Leonardo DiCaprio. Apesar dele estar começando, é um dos melhores papéis pra mim até hoje dele. Lógico, com a imaturidade de estar em Hollywood, mas assim, é brilhante. Acho que era uma premonição de como ele seria. Ele faz o papel do Arnie, que tem um problema mental, e a mãe dele tinha obesidade mórbida. E aí ele vive nessa loucura de cuidar da mãe, de ser responsável pelo irmão o tempo todo. E aí aparece uma menina na cidade, que é o papel da Juliette Lewis. E aí ele, digamos que a vida dele ganha um sentido diferente, né, com ela chegando. E é um drama mesmo, familiar, de amores. E no IMDb, só pra constar, ele tem 7.8 estrelas. E acho que só. É um filme pra sair da caixinha, assim, diferente, entendeu? Qualquer um consegue se agradar com esse filme? Não. É um filme muito seleto. Foge bastante do nosso estilo geek, né? Não tem nada a ver. Mas é um filme meio... Quem gosta de filme de Oscar, de baixo custo, que não são filmes que é feito pra todo mundo, vai gostar. É um filme pra quem gosta de filme de Oscar de baixo custo. Tipo B, né? Que a gente fala. Excelente. Então, vou falar que é a minha indicação de HQ, que essa é uma HQ que ela foi lançada aqui no Brasil recentemente, acho que foi mês passado, se eu não me engano, pela editora Pipoca Nanquim, que assim, é uma HQ que veio com a promessa de ser um novo clássico. E depois de ler, eu falo que é e não é ao mesmo tempo. Eu vou tentar explicar o porquê. O nome dela é A Arte de Charlie Chan Wook-Chai, desenhado pelo Sonny Liu. E assim, e por que essa HQ ela é fenomenal? Porque essa HQ ela é meio que um documentário sobre a vida do artista Charlie Chan, conta toda a trajetória de desenhista desse Charlie Chan Wook-Chai, desde quando ele começou a desenhar, quando ele era criança, até ele ficar velho. E assim, tudo que ele fez era muito influenciado pela política de Singapura. Então essa HQ aqui, ela acaba sendo também uma aula de história sobre Singapura, desde o nascimento do Charlie Chan até hoje em dia. E assim, e o que é genial nessa HQ? É porque tu vai vendo a influência dele em cada época. Então, por exemplo, quando ele começou a desenhar, ele fez isso porque ele leu o mangá do Osamu Tezuka, né, chamado de O Deus dos Mangás, criou Astro Boy, Kimbo, Leão Branco e vários outros aí. Astro Boy eu conheço, hein? Aí ele leu essa HQ, ele se inspirou e criou uma HQ com traço baseado no Tezuka por gostar tanto dele. Só que aí, conforme ele vai passando o tempo e lendo mais coisas, ele vai se influenciando por vários artistas. E o traço dele vai mudando de acordo com os anos. Então acaba que, assim, além de ser uma aula de história sobre Singapura, isso aqui, também é uma aula de história sobre a história das histórias em quadrinhos. Que o traço dele vai mudando conforme o tempo passa. Então você vê influência aí, como eu falei, do Tezuka, do Hollywood, do Frank Miller, que cada espaçamento de tempo ele vai se reinventando no traço.
Mas deixa eu entender, essa evolução ou diferenciação de traços de acordo com o momento e os artistas que estavam influenciando ele ali naquela época tão visíveis na HQ? Assim, visualmente ou só comentando? Tá visível por quê? Porque você tem aqui, nessa obra, você tem as páginas que retratam o Charlie Chan contando a história dele, e você tem recortes das histórias que ele fazia na época. Nossa, que legal! Então, assim, quando ele é influenciado, por exemplo, pelo Tezuka, você tem as histórias em quadrinhos que ele fazia naquela época, baseado no Tezuka aqui dentro também. E são essas histórias em quadrinhos que ele fazia que retratavam a realidade que ele vivia em Singapura, que vai te contando a história de Singapura. E isso junto com os comentários do autor. E isso não é fechado, né? Isso são várias edições? Não, é uma edição só fechadinha, começo, meio e fim. Conta desde a infância do Charlie Chan até o dia de hoje, ele velho já. Legal. E qual é o valor, assim, médio para quem quiser comprar, procurar? Então, o valor de capa pela Amazon tá R$ 69,90. Obviamente, tu pega uma promoção e tu consegue um desconto bom. Só esperar o momento certo para tu comprar. E sempre tem, né? Exatamente. Só que assim, por que eu te falei que isso daqui, ao mesmo tempo que eu acho que é um novo clássico, eu acho que também é meio difícil você falar isso. Eu acho que é um novo clássico porque ele conta a história de Singapura, que, convenhamos, não é uma história que está tão difundida assim. Só que você tem algumas obras como o Maus, por exemplo, que é muito falado, que ele retrata a Segunda Guerra Mundial. Você tem alguns livros do Will Eisner, que retrata muito a realidade americana da época, que eles são mais fáceis de você absorver porque tu tá mais acostumado com aqueles temas. Por essa HQ tratar da história de Singapura, é um tema que pra gente tá um pouco mais distante. É um público mais seleto, né? Que é o que a gente tá falando. Assim, aí é uma obra fenomenal, sendo que eu não sei se qualquer um consegue ler e aproveitar, porque eu não sei se o tema vai prender tanto assim. Aí eu tenho que ver mais quantas pessoas que leram pra saber, né? Não tem como eu afirmar. E a transição que você tem aqui do traço do protagonista e as páginas e tal, não é tão explícito para quem não conhece história em quadrinho, porque muitas vezes nem é citado. Então acaba que sendo uma obra a mais em relação a isso, para ser apreciado quem conhece realmente história em quadrinho, nesse quesito. Mas a história é fenomenal. Agora, o mais incrível disso tudo, né, que como eu te falei, o Charlie Chan Wook-Chai é tratado como o maior desenhista de Singapura, mas o mais incrível disso tudo é o seguinte, é que o Sonny Liu, que é o autor da HQ, ele inventou esse Charlie Chan Wook-Chai. Ele não existe. Nossa senhora! E o Sonny Liu, ele fez todo um trabalho de criar um personagem passando por décadas, inventar um traço para ele em cada década, uma história para ele e retratar como ele seria em cada um daqueles pontos. Nossa, você deu spoiler. Não spoiler, mas tipo... que louco! Exatamente. É tipo uma história... É uma história... Nossa... Eu não sei nem expressar o que eu quero dizer, mas é muito genial. Porque a pessoa tem que pensar. Porque a pessoa teve que pensar. A história de Singapura é original, certo? E aí ele teve que. Ele conta a história do lugar. Ele escolhe os caras que vão influenciar. E aí, pra isso, ele tem que aprender os traços daquele autor, daquele desenhista. E ele ainda teve que criar o personagem. Então, tipo, o desdobramento, que é o que a gente falou no programa passado, né? O desdobramento da pessoa pra criar tudo isso. E é diferente de um livro que você desenha, né? Se você mesmo não desenha, você tem uma parceria pra ilustrar isso. Então são duas mídias, né? A escrita e a parte visual também. A gente tem algumas obras que assim só funcionam para onde elas foram feitas, né? A gente tem alguns filmes que só funcionam como filmes. A gente tem alguns livros que só funcionam como livros, né? E a arte de Charlie Chan Wook-Chai é uma obra que só funciona como história em quadrinho. Em qualquer outra mídia isso aqui não ia funcionar. Genial, genial. Então é isso, por hoje é só. Como filme ficou a indicação da Polly, que é... Gilbert Grape, Aprendiz Sonhador. Um filme de drama para um público seleto, principalmente para quem gosta de filmes de baixo custo, tipo B de Oscar.
E já a minha indicação de HQ foi a arte de Charlie Chan Hook-Chai, que talvez seja para um público seleto também, não sei afirmar como eu disse antes, mas eu acho que vale a pena a leitura para qualquer pessoa, principalmente se você é o tipo de leitor que não suporta mais Marvel e DC, que quer conhecer outras coisas, ou se você não lê história em quadrinho principalmente, é bem indicado essa HQ. Inclusive, aqui um ponto interessante que eu esqueci de mencionar, no HQ, o Charlie Chan, ele cria um personagem muito parecido com certo personagem da Marvel, bem antes do personagem da Marvel ser criado, mas só lendo para descobrir qual é. E é isso, acho que por hoje é só. Semana que vem tem mais indicação e até a próxima.